Olá, muito boa noite. Terça-feira, começando a Atualidades Pampa, diferente dos outros dias. Mais quente, a temperatura está bem mais alta, em alguns lugares está fervendo o caldeirão. E assim estão as coisas nesta terça-feira. Inclusive, no que se leu por aí, né? E uma das coisas que preocupa bastante agora, mas com a proximidade, é o STF querer legislar sobre aborto. Vai ser uma coisa que vai dar muita incomodação, vai dar muita fala. Se às vezes a gente aqui fala uma coisinha assim... O pau já come. E dura 15, 20 dias, 30 dias as pessoas falando. O que chamou a atenção mais nessa terça-feira, Vitorino? Olha, o governo americano está numa dúvida em relação aos títulos do Tesouro americano, mais precisamente a taxa de juros em território americano. Qual é a encrenca que eles estão enfrentando? Se eles levantam a taxa de juros, existe uma corrida ao dólar e, com isso, corrida aos títulos americanos. Para os americanos é bom, mas inunda o país de dólar e eles não precisam de dólares, eles precisam de compradores, produtos americanos. Isso valoriza o dólar e dificulta a penetração do produto americano mundo afora. Contrário senso, se eles baixarem a taxa de juros, os investidores vão colocar os seus dólares em um mercado com uma taxa de risco maior, mas com uma lucratividade interessante. E o Brasil, nesse caso, é significativo. O que muda nisso? Muda porque força a queda do dólar e, com isso, os países passam a ter, digamos assim, um intercâmbio comercial maior, mas os produtos americanos ganham competitividade, porque os americanos ficam com menos dólares no Federal Reserve. Eles enfrentam um drama parecido com o nosso, porque até hoje, Magda, eu não consegui saber de nenhum economista, afinal, se o dólar é alto, é bom para o Brasil ou ruim para o Brasil. Eu pensei que era só eu que não sabia. Eu já ouvi as explicações mais heavy metal do mundo. Eu achei que era só eu que não sabia. Até hoje, não sei dizer. Se alguém me perguntar o que é bom, dólar alto ou dólar baixo, não sei. Assim, se tu vai viajar, não compra no cartão, leva o teu dólar. É só isso que eu sei dizer. Se você for viajar, o dólar alto é ruim. Mas se você tem uma fábrica de bicicleta para vender para fora, é bom. Depende do ponto de vista, tudo. Mas ontem nós falávamos sobre a Freeway. Sim. E o problema, né, que tem sido causado através do rompimento da concessão com a Triunfo Concepa. Os prefeitos se articularam, o governador conversou com Eliseu Padilha, ficou decidido que a Freeway e também a BR-290 trecho será administrado pela EGR até o vencedor da próxima licitação. O que é lamentável. Então, o DENIT vai precisar passar a delegar esse trecho para o governo do estado, para a EGR assumir, e será cobrado o valor da tarifa que tinha sido dado pelo Tribunal de Contas, que não foi aceita pela Triunfo Concepa, que é cerca de 50% a menos da última tarifa operada. Que já era 50%? Que já é. Então vai ficar em torno, uma delas era R$7 e pouco. Agora 14 ficou 7, vai ficar 3,50. 13,50 e 1 e pouco. E o que vai justificar eles não fazerem absolutamente nada. Deixar buraco, não ter atendimento, porque não vai ter dinheiro. É só dar uma olhadinha nas rodovias administradas pela EGR para ver. É uma tristeza. Parece uma boa notícia, mas mesmo assim assusta. Claro que o comprometimento é em arrumar buraco e tal, mas a gente sabe, no fim, como funciona. O lixo nos acostamentos já está acumulando, os telefones aqueles de emergência já não funcionam mais, já roubaram metade. As câmeras que monitoravam. A única notícia boa, vou falar bem baixinho aqui para ninguém ver. A única notícia boa é que a Concepa tinha toda a rodovia monitorada por câmera. Não tinha como escapar se fizesse besteira. Exatamente. A Concepa saiu e levou as câmerazinhas dela. Agora vai ser aquilo. Eu vou ousar discordar dessa nobre bancada aqui, exatamente, porque eu vou tentar o lado positivo da notícia. Eu acho maravilhoso que pelo menos alguém assumir. Eu estava literalmente, anunciei ontem que estava em pânico. Sim. E já previa a ida para o litoral, a nossa lei eleitoral. Pelo menos está alguém zelando por lá. Há de quem se cobrar
né? A exemplo do que vigorou o ano passado, não tem aumento de estrada, não tem programação de modernização, mas tem de manutenção. Estão sendo devolvidos, me socorra se não é verdade, dona Carla, estão devolvidos os guinchos, as ambulâncias para a estrada, não estão? Não sei essa parte. Não, na informação que a gente tem, então vamos tentar ampliar a notícia. Devolvido por quem? Não sei. Tudo que tinha ali era da Concepa. Quem vai gerir Mas a IGR não tem para as estradas que estão sob os cuidados dela. Vamos clarear, tentar esclarecer mais a notícia. Eles são responsáveis por realmente tapar buracos, conservar a rodovia e pelo socorro, mas a parte das ambulâncias pelo socorro. Eu não... Então, teremos os guinchos, ainda não temos confirmadas as ambulâncias, seria isso? Eu acho que sim. Estou lhe perguntando porque a senhora começou não com a li notícia. nada com relação à ambulância. É só isso, eles só anunciaram. Só anunciaram. Nem oficialmente anunciaram, não é? Isso é uma coisa meio que extraoficial. Amanhã que deve se dizer alguma coisa. Exatamente. Agora, a responsabilidade é essa. Agora, se vai passar ambulância ou não vai, os detalhes realmente. Porque se fosse assim, da última vez, eles não precisavam ter renovado o contrato com a Concepa. Se nós tivéssemos estrutura. Mas, dona Magda, qual é a nossa ideia? A nossa ideia é que deixasse como está, porque precisava uma reunião emergencial. A crítica já foi feita. A crítica foi porque tiveram um ano para fazer e não fizeram. Sim. Essa nós fizemos. Ponto. Precisava ter um pronto-socorro emergencial. Tivemos. Não, precisava durante um ano eles resolverem para chegar agora e cortar a Concepa. Mas essa crítica nós já fizemos. Mas não tem, continua a mesma coisa, não mudou nada. A notícia é, EGR passa a ser responsável pela Freeway. É isso aí que a Carla disse, .com.br. Eu acho que as pessoas estariam mais tranquilas, eu, por exemplo, estaria mais tranquila se tivessem renovado por mais um ano com triunfo. Sim, eu também. Eu queria ser rico, rico e bonito também, né? Lógico que a gente, lógico que a gente sempre prefere o melhor, mas é que a gente não pode, é que são críticas diferentes. Nós tivemos, eu fui o precursor, eu trouxe a notícia, que foi ridículo. Nós ficamos um ano para negociar o contrato novo e não passou os 3 meses. Se discordar de você, para discordar de você, não pode discordar, pode discordar. Eu concordo contigo. Porque fica não pode discordar, mas tinha que ter me avisado. Tinha que ter me avisado. A gente detona aqui, a gente detona. Eu concordo contigo. Se não me avisa, eu não discordo mais, né? Vocês estão falando duas coisas diferentes. Eu concordo contigo que é melhor a EGR do que ninguém. Do que nada. Mas a melhor solução, no meu ponto de vista, seria que fosse Triunfo Concepa, porque a gente sabe o que acontece. A gente está acostumado com o serviço da Triunfo Concepa. No entanto, a gente percebe que a EGR hoje não consegue cuidar das estradas que ela já tem e vai assumir ainda mais uma estrada, então a gente não confia no serviço da EGR. Essa é a grande questão. Mas não foi essa a proposição que eu fiz. A proposição que eu fiz é do estado que estávamos e tendo que fazer licitação para voltar à Concepa e todo o tempo que demoraria, foi uma situação, uma solução emergencial. É isso que nós tínhamos que analisar. Mas não foi emergencial. Se desde o ano passado já fizeram um contrato emergencial, a emergência foi durante o último ano. O Ruxo foi um contrato sem vergonha. Não tem essa. É um contrato sem vergonhal. Na verdade, aliás, vou dizer uma coisa para você. A licitação deve ser feita em novembro para a vencedora assumir em fevereiro. Essas datas nós já temos. Eu vou 30 dias antes da licitação, eu vou dar o nome de quem vai vencer. Me cobrem. E o governador Sartori, ele pediu a permanência da Força Nacional no Estado em reunião hoje com o ministro da Segurança. O atual convênio ele tinha vencido há poucos dias, agora no dia 27 de junho. E lembrando que a Força Nacional ela chegou ao Estado em agosto de 2016. E atualmente 130 profissionais ajudam ali o trabalho da Brigada Militar e da Polícia Civil. Um trabalho importante. Isso. E após quase 2 anos de atuação, o Sartori avalia que a presença dos agentes federais contribuiu para o combate ao crime. O Ministério ainda não deu resposta. Acho difícil, porque já é a segunda vez que ele quer renovar, né? O problema todo é que tem um caráter muito mais emocional, viu, Magda? Muito mais simbólico a presença da Força Nacional do que propriamente prático. Não são 130 homens que vão mudar a segurança do Rio Grande do Sul. Mas essa notícia que a Alice deu tem esse componente. É um componente muito mais simbólico, um componente muito mais de demonstrar, olha, estamos tentando fazer, estamos fazendo, enfim. Já que nós estamos falando nisso, em segurança,
deixa eu aproveitar e emendar com um assunto. Tá, deixa eu só te perguntar, só pode te interromper um pouquinho. O Mário não falou sobre esse assunto. Queres falar sobre isso, Mário? Eu queria falar sim. Então, por favor, antes que o Gustavo mude, depois tu muda, tá, Gustavo? Senão depois tu sabe como é, né? O François-Marie Arouet, o Voltaire, dizia uma frase que eu acho fantástica: compreender é vencer. Por isso que eu me sinto fracassado, porque eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender absolutamente nada. Tudo que se fala, se diversa, aquelas coisas todas. Se fala tudo e tudo muda todos os dias. Nós somos mutantes. A política é um ser tão vivo que as coisas mudam na razão direta do interesse do interessado. Quer dizer, a pessoa que está ocupando aquele cargo, tá, essa história aí da Concepa, tem uma série de outras histórias que me contaram aí. Também pode ser histórias, pois é, história. É que como as coisas não se solucionam, não tem uma boa solução, dá margem a gente acreditar nas histórias. Sim, evidente, esses fakes ou não fakes, essa coisa toda. Então, eu gostaria de pedir aos políticos pelo menos um pouco de estabilidade, que passem para aquele que paga as contas. Eu converso muito com taxista, converso muito com motorista de lotação, converso com as pessoas do povo, das pessoas da rua que vêm conversar comigo e tal. E eu ouço diversas opiniões a respeito de tantas coisas, mas uma coisa é unânime: político é coisa ruim. O político virou pecha, né? Cidadão ser chamado de político. Antigamente, pô, eu sou político, eu sou deputado, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá? Hoje o camarada já nem diz o que ele é mais. As pessoas torcem o nariz. E torcem o nariz. Já tem um parente. Você tem um sobrenome de um político, né? Você é parente do político tal, sai de perto de mim. Então virou, né? Não, né? As pessoas criaram ojerias. E quem é o culpado de tudo isso é a mídia brasileira. Não somos nós que fazemos que demos as informações, que damos as informações, tudo isso, e somos nós inteiramente os culpados. Então, no caso da Concepa, tem que ter alguém responsável, sim. Tem que ter alguém responsável. O governo, uma empresa tem que ser responsável por tudo isso aí. E que a empresa gaúcha de rodovias faça uma razoável administração, porque senão nós vamos ter um caos, um verdadeiro caos, nessa nossa freeway, que é considerado, olha, aquelas rodovias do interior de São Paulo, aquelas que são maravilhosas, aquelas que vão lá para Ribeirão Preto, que vai para Limeira e tal, que eu fiz diversas vezes e tal, São José do Rio Preto, são fantásticas. Mas igual a nossa Vitorino, a nossa freeway, você tem razão, a melhor rodovia deste país. E quem diz não somos nós, é o próprio Ministério do Transportes que escolheu a freeway por muitos anos, há mais de uma década, é a melhor rodovia federal do país. Me lembro quem inaugurou, o seu presidente Emílio Garrastazu Médici. Ele já foi registrado o primeiro assalto na freeway hoje, acabei de receber aqui. Olha só, já que estamos falando de segurança, quero mandar um abraço aqui ao desembargador Túlio Martins, terceiro vice-presidente no exercício da segunda vice-presidência, que anulou a decisão dos 4 magistrados das varas de execuções penais aqui de Porto Alegre e determinou que os presos de alta periculosidade sejam mantidos em presídios federais distantes do Rio Grande do Sul. Parabéns, doutor Túlio Martins. O senhor pensou como cidadão, o senhor pensou como jurista, o senhor pensou no povo do estado do Rio Grande do Sul. O senhor não fez política e não fez demagogia com uma sentença e com uma decisão. Parabéns ao senhor. Desembargadores como o senhor honram a justiça do nosso estado. E vamos estender o parabéns ao Ministério Público, que foi quem se resignou com a decisão do primeiro grau. E o Ministério Público foi não sei quem é o promotor, mas mas o Ministério tudo como um todo. Ele visitou as instituições oficiais, tentou primeiro de debater a matéria, de dar a importância da matéria e recorreu no lugar, no foro adequado, que era no processo. E eu até agora não entendi a decisão dos 4 magistrados, mas começo a entender porque muitas das decisões que soltam essa rapaziada aqui na Grande Porto Alegre. Dando um pouquinho de leveza ao nosso programa, que já começou tão pesado. KKK, diz o Luciano Fontes. A Magda e a Carla também têm o seu bordozinho. É verdade. Aí é a cor da moda. É o burgundy. Elas me xingam por hábito. Não é por isso, não é por isso. Elas me xingam por hábito, não é por convicção. Pelo hábito de usar uma roupa muito antiga. Não é. Agora, mas já te elogiaram aqui no WhatsApp, dizendo que tu estás muito charmoso de gravata e terno. Tá muito bonito, que poderia repetir. E também tá com bordozinho aquilo ali, né? Deixando bem claro que vocês duas, você e Magda Beatriz, as duas monstras da mesa que me impediam de vir de gravata. Porque elas diziam, não, você fica chato, você fica brega, você fica não sei o quê. Mas o rapaz do topete lá vem de gravata todo dia, elas não falam. Mas assim, ó, Vitorino, hoje tá combinando. Entendeu?
Doeu Tá meu bem bonito, tá bem bonito. Doeu meu rei. Olha a cara dele. Assim pode. De que lado tu tá, cara? Entendeu? O Rony Von tá de aniversário hoje. Boa noite a todos da bancada. Vitorino está muito elegante de terno e gravata. Deveria vir mais vezes assim. Fica muito bem vestido desta forma, diz a Cristina do Morro Santana. Também aqui no WhatsApp, GR não será uma boa administradora, mas é ainda melhor que ficar sem ninguém para administrar. Como está, acho que não poderia ficar. Infelizmente, temos que aceitar. É preferível pagar mais pedágios e ter uma empresa como a Concepa, diz a Anete Saldanha. Ruxa, outra mensagem no WhatsApp. Você é muito sensato, coerente. Fico feliz em ver um contraponto neste programa. Meu abraço, Quênia de Sapucaia. Por fim, não concordo. O pedágio de Portão é administrado pela EGR e a rodovia está 100% boa até a Serra. Abraços, Odilon Tesser de Farroupilha. Essa é uma boa notícia. Posso dar outra boa notícia? Hoje eu vim disposto a... Eu fico dando más notícias e hoje eu vim disposto a abrir com uma boa notícia. Temer edita decreto para antecipar metade do 13º aos aposentados. Então, minha turma vai retrás... Vitorino... Minha turma, os aposentados, 50% será pago do 13º agora na parcela. Para quem ganha uma boa aposentadoria, injetará 21 bilhões na economia e a segunda parcela será pago o saldo em novembro. Parabéns aos senhores aposentados do INSS da iniciativa privada que recebem até o limite de 5 mil e uns cacarecozinhos, tá? E aqueles desfrutem do serviço público que tem aposentadorias de 25, 30 mil ou mais. Alguém vai prestar contas com você. O Vitorino deve conhecer o Iumê, que é um restaurante que fica no Leblon, no Rio de Janeiro. Bom, aí umas moçoidas foram lá almoçar ou jantar, não sei exatamente que horário que foi isso. Aí uma delas resolveu, tinha um pequeno laguinho na entrada ali, quem conhece o Iumê no Leblon sabe disso. Tinham 4 tartarugas. Uma resolveu roubar uma tartaruga. Mas que absurdo. Roubou a tartaruguinha. Roubou a cascudinha. Pegou, colocou na bolsa. Roubou a cascudinha. Mas como é que alguém entra num restaurante no Rio de Janeiro? Eu acho que foi brincadeira dela, só pode ser isso, né? Foi pega na saída. É falta de educação mesmo. Você viu que o brasileiro foi preso que eu hoje ia na Itália? dizer, a propósito de brasileiro foi preso na Itália hoje que resolveu... Foi gravar como se fosse na árvore da floresta, as iniciais do nome dele no Coliseu. No Coliseu, mas é um abobado. Mas o cara é um imbecil. O cara foi gravar no Coliseu. O nome dele no Coliseu. Botou ali numa das paredes assim. Foi preso. É bonito. Sim, claro. Tá sendo processado, mas não tá preso. Processado, tá preso. E vai ver quanto vai custar a restauração daquele nomezinho dele. Acho que, deixa eu só falar que tem uma coisa. Mais uma notícia boa, que os meninos da caverna lá da Tailândia e o técnico vão ser liberados amanhã do hospital e eles também vão conceder uma entrevista coletiva. Essa entrevista coletiva vai ser toda com uma série de cuidados para evitar que a fama tenha um problema, né, no emocional. Que o episódio cause para eles se transforme em astros. Isso, aí essa entrevista coletiva vai funcionar assim. Os jornalistas vão fazer uma pergunta que vai ser avaliadas, todas as perguntas vão ser avaliadas pelo psicólogo. E o Chicão Tofani diz que lá é tudo liberado. Tudo. O Chicão Tofani diz que lá é tudo liberado, que não tem nada disso. É uma ditadura militar. Não, e outra coisa, depois que eles derem essa entrevista que a Alice está falando, eles estão proibidos de falar no assunto com qualquer pessoa. Morreu, é como se isso não tivesse acontecido. Isso, o governo pediu tanto para a imprensa quanto para os pais, para que eles evitem de dar entrevista durante 30 dias, porque tem uma lei de proteção ao menor que cuida justamente dessa questão da mídia que pode causar danos emocionais e de reputação às crianças. Mentira deles. Não pode nunca mais falar nisso. Vocês estão preocupados com a imagem da Tailândia. Claro. E a Tailândia... Que é essa liberdade que o Chicão diz que é, né? Que a Tailândia vive do turismo, né? O grande produto tailandês é o turismo. E a Tailândia tem uma fábrica da Toyota no norte do país também. As caminhonetes Hilux da Ásia são produzidas na Tailândia. Mas assim,
governo ditatorial, seja de direita ou de esquerda, é assim, para dar entrevista, o mundo inteiro vai estar lá amanhã nos meninos. Pode ter certeza, as perguntas vão ser feitas para um censor, um oficial do Exército, e ele vai... Ele que vai selecionar. Vai ver se pode ou não a pergunta e vai ficar olhando para os guris. Não é a psicóloga, então, que vai cuidar. Não é nada. A psicóloga é capitã do Exército. Fala, não é que eu quis linkar, eu gosto de linkar as notícias, dona Mara. Eu também. Eu gosto de linkar as notícias. Eu acho interessante linkar as notícias. E falávamos que naquele menino que infringiu lá, que foi pego por uma câmera, e aí já está rodando o vídeo do sequestro da mãe do Tyson. Né? Então tem possibilidade de ver. Ela estava sendo atendida por um florista ali e parou um carro, desceram 3 meliantes. Ela tentou fugir para dentro do local ali e veio uma senhora tentar socorrer. O florista saiu correndo. Ah, que beleza. Que beleza não, né? Que beleza para ampliar a informação, né? A imagem fala por si exatamente. O rapaz estava ali, era um mero integrador e chegaram os 3. Ó, esse se afasta. E os três infratores. Querem apostar que em 2 ou 3 meses está tudo solto? Não aposto não. De classe, vou apostar junto. Vamos apostar junto. 2 ou 3 meses está tudo solto. E aí a polícia, mais uma vez, já de se cumprimentar a polícia aqui, porque ela foi acionada, em 40 minutos ela localizou. A mãe do atleta estava dentro de um porta-malas de carro, não sofreu nenhum tipo de dano, né? Nenhum dano físico. Sim, porque eu imagino uma senhora como ela passar pelo constrangimento que ela passou, o tipo de pavor. A produção está corrigindo que ela não estava dentro do porta-malas, que ela estava já no cativeiro. Já no cativeiro. Mas essa insegurança, ela continua, porque parecia que tinha dado uma maquiada. Que nada. Né? Ontem a gente também teve 2 situações que foram divulgadas, uma do assalto ao banco na Carlos Gomes. Eles fizeram um buraco durante, sei lá, amanhã, quando chegaram os funcionários, renderam os funcionários, depois a polícia chegou, prendeu uns bandidos e o outro conseguiu escapar. E de tarde, na Arthur Rocha, que é uma rua conhecida aqui de Porto Alegre, morei lá. Também um policial, só que era policial, foi abordado, estava entrando em casa, né, no portão ainda de casa, conseguiu atirar, feriu alguns, né? E o outro fugiu. Quer dizer, a insegurança, ela continua latente. Talvez a questão do policiamento mais ostensivo, porque realmente agora a gente está vendo o tal dos Corollas pela rua e tal, e mais policial, deu uma sensação de segurança, mas as coisas continuam acontecendo e a gente precisa ficar atento. Eu queria abordar, eu queria só abordar para não fugir do tema ainda, porque esse tema ele traz um outro tema dentro, que são jogadores que são vendidos para o exterior, dona, ficam milionários, mas a sua família não quer se afastar do seu habitat natural. Ele estava lá em Pelotas, o Tyson. Sim, eu estou dizendo, mas são jogadores que saem ganhando aí salários de 500, 600 mil reais, teriam condições de levar a família para uma sociedade com menos risco, mas as famílias optam por ficar aqui, não se desprender dos seus amigos, das suas origens. O Tyson está na Ucrânia, né? Ou está na Rússia? Na Rússia, no Shakhtar Donetsk. Se ele não saiu de lá ainda, ele foi para lá. E a família, então, ficou residindo em Pelotas. Mas esses jogadores, pela fábula que ganham, eles são alvos familiares, são alvos muito fáceis. Volto a dizer, eles saem daqui ganhando salários de 500, 600 mil reais, né? E os seus pais ficam aqui expostos nos barzinhos da esquina. Então, isso é que as assessorias desses atletas é que tem que começar a examinar melhor essas questões. E eu duvido que na Rússia se prendesse esses vagabundos. Né? Não, ia prender, não. Ia chegar tirando. Olha aqui, ó. O nosso telespectador, Ramiro Gomes, mandou um e-mail aqui, onde ele manda um abraço pro Chicão, em nome de todo o grupo, que é o LPR. Não sei qual é. Acompanhamos o programa pelo streaming da Pampa desde São Paulo. Peço também que o Chicão mande um abraço, especialmente para o menino Maltman e para o Diogo. Parabéns pelo programa e tal. O Chicão hoje está acamado, porque ele está com dor de dente. Ontem ele já tinha chegado aqui com o rosto um pouquinho mais inchado, ele tinha feito um procedimento e ficou com dor no dente. Então é por isso que ele não vem hoje trabalhar. Mas amanhã ele deverá estar melhor do dente. Aí ele vem. Olha, eu não sei quem já teve dor de dente, mas diz que a dor do parto é aqui, porque a dor de dente deixa qualquer um fora desse... Não mistura com a dor do parto. Uma bobagem. Agora, a dor de dente é uma coisa horrível porque ela é dentro da cabeça.
A dor de ouvido também é uma dor horrorosa. Não compara com parto. Não tem nada que ver. Parto não tem uma dor. Eu tenho a dor, eu já sofri a dor da traição. Barbaridade. Disso tu não pode falar. Dor do parto. Eu tenho 3. Pois 3. Eu sei, posso te dizer que dói, amigo. Só não dói se realmente é uma cesariana, daí a pessoa recebe uma anestesia. Mesmo assim, depois também tem toda a recuperação, que é dolorida. Mas não entendi, dói mais que a dor de dente, tá na... A dor do parto são dores diferentes. São dores diferentes. Em lugares diferentes. Mas a dor do parto... Não dá pra comparar. Vamos lá, nosso especialista em parto. Se for um obstetra português, o obstetra português ele abre e empurra, né? Para, Gustavo, Tonino. Olha os portugueses que nos assistem. Que nada, portuguesada, tudo gente boa. Aliás, faz tempo que eu não como um bacalhau, tô aceitando convites. Não? O telefone é... Não, depois... Ué, vai viajar, amigo. Não dá, tá proibido o preço do bacalhau. Você já for no mercado público tentar comprar um bacalhau bom? Faz tempo que tu não vai no mercado público. Não, eu vou, mas eu só olho, né? O tá bacalhau, aquele bacalhau altão, aquele bonito, simpático. Bom, né? Norueguês. Imagina, 3 bifão assim. Um potinho assim, com a rabeira que eles pegam e desfiam para vender pra gente, custa R$20. Desse tamanho o pote. E você ferve e desaparece. Não tem nada, né? Porque já é uma porcaria. Fazer o arroz dinamarquês, mas e aí? E o bacalhau? Eu tenho uma notícia que vai deixar o Vitorino super feliz. Opa! É a alegria dessa terça-feira. Opa, convite pra pizza. A Latam anunciou que vai começar a cobrar o assento. E eu vou piorar pra você. Em agosto, a Latam começa a cobrar. A Gol e a Azul já estão cobrando e a gente não sabia. E a Latam tem que pagar o que me deve. A Latam agora ela assumiu que ela vai cobrar. Olha, é R$15 a tarifa que a gente já compra mais cara e R$25 para tarifa promo. Mas tá, e aí? Se eu quiser viajar e não quiser comprar o assento, aí eu posso ir em pé? Não, daí é automático. O que acontece? Tu compra e aí eles fazem automático, né? Automático deve ser o último banco lá de trás, aquele que sacode. Vai ficar sempre no meião ali. Tem importância. Daquele lugar. Uma viagem internacional no meião ali. Não, daqui até Novo Hamburgo eu já não vou sentar no meio. E agora vai ser assim. A Gol já cobra, a Azul já cobra. E mais, eles vão cobrar algo que a lei já prevê, que é a possibilidade de você mudar o voo para o mesmo dia. Pouca gente sabe, mas se você tem um voo marcado para as 2 horas e tiver lugar no voo das 10, você pode voar. Agora eles vão cobrar, também está na nota. Essa tal de ANAC não existe. Enquanto não extinguirem essas agências, a ANS, a ANAC, a ANEL, enquanto não existirem, é anarquia. É uma anarquia. Vai acabar com o Brasil. O Tribunal de Contas quis botar preço no pedágio da Freeway. Por que o Tribunal de Contas não dá uma olhadinha nas passagens, naquele negócio das bagagens? E mais essa agora. Tem tanta coisa para olhar. Aliás, falando nisso, cobraram aqui, cadê a OAB? Essa liminar concedida pela ministra Carmen Lúcia foi... Tem a ver com a OAB. Foi a OAB. Não é tem a ver. A ação foi proposta pela OAB Nacional. A OAB tem uma ação proposta contra essa sacanagem das passagens. A OAB tem uma ação... Está na hora do Lamac. Os caras sentam em cima, né? E tem que ser logo, né? Antes que ele saia. Que depois que ele sair, eu não sei mais o que vai acontecer. E a ação da OAB... Ontem nós demos a notícia e depois eu não me perdoei por não ter feito a correção. A ação ontem que baixou dos 40% dos planos de saúde foi movido pela OAB, pelo presidente Lamac. Foi o que eu acabei de dizer, que a ministra Carmen Lúcia concedeu uma liminar atendendo uma ação da OAB. E a OAB tem uma ação das passagens também. Tá bom. E agora certamente vai tentar mais outra. Repeteco é à meia-noite. A grande repercussão... Eu também te amo. A grande repercussão, quero falar um pouquinho, a repercussão do Cristiano Ronaldo e o que ele disse a respeito do físico dele. Ele disse, realmente, eu sou uma pessoa excepcional. Eu sou uma pessoa extraordinária, eu sou o melhor do mundo, não é de graça, porque eu me preparo. É verdade. Eu pretendo ir, eu tenho 33 anos, eu tenho os 40 anos, porque eu sou diferenciado, eu estou muito diferenciado. Me desculpem os outros que terminam a sua carreira com seus 32, 33 anos de idade, mas eu pretendo ir bem mais longe, né? Então olhou com aquela empáfia, aquela coisa dele e tal. Como faltou modéstia no Cristiano Ronaldo. Para que fazer esse tipo de coisa? Eu sei que ele é o melhor do mundo, eu sei que todo mundo sabe que ele é fantástico, maravilhoso, que ele é um diabo, né? No campo lá. Não
que ele seja, tenha a habilidade, a técnica do Messi, por exemplo, mas ele é um grande jogador, por isso que ele é o melhor do mundo. Não precisava esnobar desta forma. Eu sei que é o temperamento dele, eu sei que é o jeito dele, aquela coisa, menino que vem lá do Funchal, lá dos Açores, a mãe rendeira, fazer a renda, aqueles caríssimos, né, lençóis que são feitos lá, bordados à mão, que custam 10, 20 mil euros, né? Um conjunto de lençóis lá são caríssimos. Então ele sai de lá, menino, explode, estoura, se torna um bilionário, que é um dos homens mais ricos na área do business, do show, do futebol. Então, o senhor Cristiano Ronaldo, né, não precisaria ter essa repercussão negativa. E outra coisa, a fábrica que está patrocinando, se o pessoal tentar fazer uma greve lá, somos nós que pagamos, colocar em italiano, siamo noi que pagamos o salário, o dinheiro, aquela coisa toda, dinaro, né, como dizem os italianos. Para que fazer isso? Né? Só tem alguém mais modesto que o Cristiano Ronaldo. Quem? O senhor Ruschel. A quem vão render as devidas homenagens? A tua própria pessoa? Não. Mas ele falou em Tito vai render as homenagens. Este que vos fala vai render homenagens a quem de direito. O menino Neymar foi incluído na lista da Forbes, 90 milhões é o único brasileiro, em 12 meses. É o único brasileiro, não tem nenhum. Ele deve estar preocupadíssimo com aqueles críticas. Aquele negócio de rolar, de jogar. Tá rolando, nem o tio Patinhas no dinheiro. Tá rolando, vai lá pra cá. Em 12 meses. Esse valor pega a renda de 12 meses. Já que o senhor falou, senhor Ruschel, já vou ler isso aqui e já passo a Alice, depois a Carmen e tudo. Cuidado com o Ruschel, diz o seu Breno Galo. Opa. Ele está pulando de cadeiras, já está na do Chicão. A próxima é da Carla, e daqui a pouco ele será na tua. Abraços, Breno Galo. Bingo! Mas isso a gente já sabia, sabia. O senhor não me tire daqui, eu estou onde sempre sonhei. Se o senhor olhar ao meu lado, o senhor vai ver que eu estou onde sempre sonhei, seu Breno. Não mexe comigo mais, seu Breno. Vai lá, Cacá. Olha só sobre esse valor que o Neymar recebeu no último ano, né? 90 milhões de dólares. Eu fiz um cálculo com o dólar hoje a 13,84 e dá um total de 345 milhões de reais. Se a gente dividir por 12, dá quase 29 milhões por mês. É praticamente uma mega cena acumulada, né? Por mês. Acumulada. Por mês. Por mês. Tá, mas vamos lá, cara. Não sobra nem um pouquinho pra mim. Ele tá preocupado com os memes. Eu tive dor de parto, mas dor nenhuma se compara à dor da neuralgia do trigêmeo. Estou passando pelo problema. Socorro. Gente, não assinou. Não assinou porque nós temos uma pessoa muito grata, eu, Vitorino, muito querida, que passa por isso, está minha agora prima. Em São Paulo fazendo o tratamento, já passou por diversos profissionais, é dificílimo, realmente, está entre as maiores dores. Atordoa a pessoa. Gente, aqui não. O que dói muito é o cálculo renal. Grávidas que tiveram cálculo dizem que a dor do cálculo renal é maior. Boa noite, Carla. Cólica renal devido ao deslocamento do cálculo no uréter é tão intensa quanto a dor do parto. Professor Marino de Viamão. Isso eu posso afirmar porque eu sou uma pedreira ambulante. A pior dor é aquela que tu tá sentindo, né, gente? Não, mas essa dor é enlouquecedora. Quem resolveu... Mas acredito que sim. Quem resolveu... Quero mandar um abraço aqui ao meu urologista, Dr. Herbert Salva, que há muitos anos cuida de mim e não deixa mais as pedrinhas. Apareceu uma pedrinha lá. Uma coisinha assim, mas o ano passado... Foi o ano passado que tu... Sim, no ano passado. Foi esse ano que ele teve. Coincidiu com uma outra data. Não, melhor não falar no cálculo renal. Se mexeu. Acho bom nós não falar no teu cálculo renal. Deu uma deslocada. Deixa assim, deu uma deslocada o teu cálculo renal. Lembra? Deslocou para um outro endereço, inclusive. É melhor a gente não falar mais isso. Mas quem mais tem aí, Carlos? Tem outras? Não, tem aqui. Boa noite. Nós vamos falar nesse teu cálculo renal. E o nosso telespectador pergunta, e a 386 de responsabilidade do DENIT desde janeiro, sem sinalização, acidentes todos os dias. Parabéns por vocês levantarem os problemas recorrentes. É de Montenegro, mas como eu tirei foto, aqui ficou apagou o nome da pessoa. A 386 é a antiga estrada da produção, que vai até lá Encantado, corta todos aqueles municípios do Vale do Taquari.
Taquari. É uma rodovia muito utilizada, as pessoas... Perigosíssima. E até hoje não está duplicada. Sabe como é o nome daquela rodovia? Ela é Engenheiro Leonel Brizola. Engenheiro Leonel Brizola. E até hoje não está duplicada. Não, estão tentando duplicar lá, mas parece que não termina, está chegando até Bom Retiro, entrada de Bom Retiro, depois chega cada extensãozinha, cada aditivozinho é 10 milhões, é 8 milhões. Ela sempre custa o triplo. Olha aqui, ó, vamos na vibe da brincadeira. Boa noite, queridos, diz o Fábio Oliveira. Daqui a pouco os voos serão cobrados para usar o banheiro do avião também. É só o que está faltando. Tá brincando, não duvido. Fábio de Oliveira de Canoas. É só mandar um pedidinho para dar que ela autoriza amanhã. Taxa do pipi. Aí, sabe qual é a pior dor, na opinião do Marcelo Melo? É ver que tem gente com estudo que defende o Lula. Marcelo Melo de Porto Alegre. Tem mais umas coisas aqui, João Arendt, vamos ver. Fala. Dona, enquanto a senhora procura, eu quero dizer aos viajantes, ilustres viajantes, que quando um viaja uma tropa atrás deles. Vamos lá, presidente Temer vai viajar ao Cabo Verde. Como ele viaja ao Cabo Verde, o que faz o presidente Eunício e o presidente Maia? Oliveira e Rodrigo Maia. Saem do país desesperadamente para não perderem a sua elegibilidade. Consegui dizer agora o termo? Inelegibilidade. Não, elegibilidade. A elegibilidade. A elegibilidade é mais fácil. É mais fácil? Eu também senti. E aí eles saem. E o que faz, então, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, então vai lá e assume pela terceira vez a nossa presidência. E quem é o vice-presidente do nosso STF? O senhor Dias Toffoli. Mas fica tranquilo, Gustavo, não vai assumir porque está de férias, então o seu Celso Mello é o atual presidente do STF. E o Lisenberg Farias diz o seguinte, ó, ele insinua que a justiça brasileira só será justa quando todos os tribunais forem compostos por Favretos, Gilmares e Tófolis. Mas esse moço, ele caiu do berço quando ele era pequenininho, e acho que mais de uma vez. Porque não é possível. Uma pessoa em sua consciência não pode dizer uma coisa dessa. Independente de partido, independente de preferências, o que é isso? Eu conheço bem esse moço, porque ele participou do meu programa na Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Durante muitas vezes eu mandava convidá-lo, então, porque ele é muito polêmico e tal. Ele era jovem presidente da UNE no Rio de Janeiro. Me criou uma série de problemas, falava besteira, atacava todo mundo, atacava as Forças Armadas, foi realmente um horror. Este cidadão chamado Lindenberg Farias, que aliás está respondendo alguns processos aí, etc, que todo mundo e é bom que ele xingue bastante a justiça, porque o último que xingou, você viu. Sabe? E essa coisa de xingar a justiça brasileira, isso tem que acabar. Tem que acabar. É o último lugar, a última instância do povo brasileiro é a justiça. No momento que a justiça for desmoralizada, como estão tentando fazer com a justiça brasileira, que será de nós, cidadãos, hein? O senhor Vitorino Shoa, que é operador do direito, o senhor operador do direito. Esse foro de São Paulo avançou tanto que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós estamos num limiar extremamente perigoso. Quando eu falei aqui de que o Brasil já era um país socialista, a coisa repercutiu, passou de 2 milhões de visualizações aquele vídeo. A coisa repercutiu de tal forma que eu quero trazer um dado aqui para as pessoas refletirem. Esses que acham hoje que estão do lado do Temer, que o Temer é de direita, o Temer não é de direita, nada. O PMDB é tudo oportunista. Só que existe uma esquerda ideológica no Brasil que quer transformar o país numa Venezuela, num Equador, enfim. Nicarágua. A gente fala aqui, coitado do povo venezuelano, mas o povo venezuelano votou nesses caras, exatamente esses caras que estão aqui querendo fazer a mesma coisa com vocês. Esses venezuelanos que estão desesperados no meio da rua, passando fome com o filho no colo, atravessando a floresta, essa gente votou no Hugo Chávez, acreditou nas mentiras e no sonho de que não existe. Porque a esquerda promete um céu e entrega o inferno. Não pensem que a direita é muito diferente. Sim, a direita reacionária também é a mesma coisa. Então, eles costumam dizer, pois é, mas você... Porque, assim, se você não é de esquerda, você é reacionário de direita. A idiotice já começa por aí, porque não aceitam um contraponto. E o Brasil não tem esquerda. O Brasil tem um populismo bolivariano, que tem origem no Foro de São Paulo, que é nada de tiro, nada de revolução, nada. É agitação social e domínio, controle do tecido social
pelo judiciário, pelo legislativo e pela educação, onde você vai corroendo. A educação, quer ver uma coisa? Quer um exemplo? Você viu na greve dos municipários hoje? Acabaram com a greve agora à tarde. Durou 24 horas. Durou 24 horas. Mas você sabe quem foi que mais aderiu? Quem? Os professores. Então é a mesma Foi coisa. o segmento mais atingido foram as escolas. Os dados foram divulgados pela prefeitura hoje. Então, assim, as pessoas não estão se dando conta, mas o mesmo boboca que Lula livre hoje, amanhã vai estar passando fome, tentando fugir por Uruguai para a Argentina, se atirando no mar para mandar a Gleisi Hoffmann foi no Foro de São Paulo e estava com esse discurso do Lula livre. Vamos libertar o ex-presidente Lula, o nosso presidente, ela chama de nosso presidente, fazendo exatamente isso, né? A bagunça. Ele está preso porque ele foi julgado, ele foi condenado em segunda instância. E o que assusta, Carla, é que existe um processo de cupinização. Essa expressão foi usada pelo Percival Pugino uma vez no meu programa, nunca esqueci. Perfeita, né? Então eu vou dar aqui, viu, Percival, a autoria foi dele, processo de cupinização do poder público, da máquina pública, que é assustador. Quer ver uma coisa? Vou fazer uma previsão aqui. O imposto sindical vai voltar com outro nome. Sim. Pode anotar. É questão de tempo, né? Pode anotar. Vai ter uma interpretação da Justiça do Trabalho que não precisa dizer mais nada, difícil, né? Vai vir de novo com outro nome. Porque vai ter uma interpretação, não sei o quê. A Corte Suprema do Brasil já tem a turminha do Lula. Lewandowski, Toffoli, Gilmar, esses caras já são a turminha do Lula. Que tem os encabulados, que é o Marco Aurélio Melo, que é encabulado, mas também é da turminha do Lula. Então, assim, o processo de comprometimento, de dominação, começa exatamente pelos órgãos superiores. Aí, solta o Lula. Bom, o Lula vai ser solto. Toffoli assume, anota, 1 ou 2 semanas para ele ser solto. Sim. Agora, vai ter uma liminar do Tribunal Superior do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Vai ter uma liminarzinha amiga lá. Claro. E fecha daí o cerco, né? Sim, o TSE tem... Vocês pensam que o TSE está diferente do STF, se não tem a turminha? E essa turminha se garante, porque os chamados tribunais constitucionais da Venezuela são compostos por juízes milionários, são compostos por gente que é indicada pelo partido, que obedece ao partido. Que tem apartamento em Miami. Então, o que eu vou dizer aqui é simples. Quando um analfabeto dá ordem para um juiz togado, é porque o seu país está a caminho do fim. Obrigado, candidato. Olha aqui, falando em palavras, nomes... Eles vão acabar votando em mim. Vão, candidato. O Vladimir Roberto da Cruz mandou um e-mail, aliás, mandou vários, dizendo o seguinte: o Chicão ontem deu a dica para o senhor Marne. O que é excrescência? Lembra que tu falasse a palavra excrescência e o Chicão te perguntou. Aí o nosso telespectador diz assim: Chicão Tofani foi elegante. Avisou o senhor Marne para que pense melhor. Essa é a sua avaliação. Exemplo de excrescência. O Lula é uma excrescência. É o destaque, a proeminência. Vem da palavra crescer. Crescer por demais. Excrescência não vem de onde o senhor Marne imaginou. Vladimir Roberto da Cruz. Então eu gostaria que ele dissesse de onde que vem a palavra. Da Qual palavra... é a etimologia? Bom, não sei. Crescer? Sim, mas ele cresceu tanto, mas é exatamente o que eu disse. Ele é uma excrescência, cresceu, se tornou um tumor. É nesse sentido que eu disse. Bom, o pessoal explica. Eu estou explicando. Que hoje eu fui taxado de comunista hoje. Mas de comunista, mas eu comunista, fui taxado de comunista hoje na Rádio Pampa lá, até perdi as estribeiras. Te xingam nesse programa, né? Tu sempre nominas aqui do que te chamaram pela manhã. Né? Falam do Falam pela Chuta também. Fala lá do Penachudo também. Falaram, né? Aí eu tive que dizer, mas como? Porque dei uma notícia de um candidato de direita, que é candidato, não quero dar nome de ninguém mais. Faça a voz, candidato de direita, veio a notícia, disse, alguns comentários não tão bons que ele tem feito por aí, e etc, vai perder votos. Não, como é que pode dizer isso? É comunista, mas como comunista se eu estou repassando uma notícia? Então nós estamos chegando num acirramento de ânimos, as pessoas entendem e ouvem o que elas querem, mas não é sempre o que a gente diz. Excrescência
frequência substantivo feminino que tem o sentido figurado de indicar demasia, excesso, coisa que desequilibra a harmonia de um É uma coisa errada. O Uma Marne coisa ruim tem a ver com usou a expressão adequada. a expressão certa. Olha, eu não queria perder, porque ele fez a citação 5 segundos, que ele fez referência aos venezuelanos, o Gustavo falou, e hoje, casualmente, hoje saiu uma estatística, o ministro... Já passou, seu Mário? Vamos lá, fala. Me dá uma prorrogação aí, seu Mário. O ministro hoje informou que 50% aproximadamente de todos os venezuelanos que entraram no Brasil já saíram do Brasil. Metade por via rodoviária, metade for para fronteiras de outro país, mas não estão mais conosco. A ideia é 50%. Migrar. A ideia é Colômbia. Ou pela língua também. É porque a Colômbia fechou a fronteira dela com a Venezuela exatamente por conta disso. Então, o que eles fazem? Eles vêm para o Brasil e do Brasil eles vão para a Colômbia. Deixa eu dizer uma Alguns coisa, até de avião, viu? Dona Lídice, que é a nossa telespectadora assídua, que fez um elogio a mim, meu cabelo e tal, barará, que eu também vi, dona Magda. Como ela gosta, mas ela diz do jeito que ela gosta. Mas como o Vitorino, ela disse assim, menos. Veja como o senhor fala. Tenha mais respeito com quem está assistindo este programa. É pra ti. Tá, mas respeito com quem? O que eu faltei ao respeito? Quando tu estava fazendo o teu discurso aí. Tá, senhora, por favor, fundamente a sua opinião, senão não tem como adivinhar. Aqui no WhatsApp, se essa ideia de cobrar para usar o banheiro no avião pegar, eu vou levar meu próprio urinol. Pinico! Aí! Salve o Pinico! Salve o Pinico! Aí vai ter camelô em frente aos aeroportos vendendo exatamente. Eu sou do tempo que era urinol, dona Magda. Urinol e Pinico é a mesma coisa. Pois não, sinônimo. Então, olha aqui, ó, boa noite, bancada. Vamos botar um pouco de glamour nesse programa, que tá uma coisa horrível. Uma baixaria. Tá uma baixaria do poder. Seu Mário, o senhor é do tempo do urinol, não fica fazendo cara de jovem. Não, mas no início do século passado, nos outros, né, lá na Paris, atiravam pela janela de manhã. Mas o senhor acertava no buraco? Tá, vamos mudar aqui, ó. Não responde pra ele. Não responde que isso pode contar contra a tua pessoa. Boa noite. Ser usado. Boa noite, dona Magda. Por favor, mande um beijo para minha deslumbrante e maravilhosa esposa Karine Ritter, que ilumina o mais escuro ambiente desde o dia a qual nos conhecemos. Somos fãs de todos, Tomás Henrique. Que bonito, e escreveu. Então, beijos para a Karine Ritter, que ilumina toda essa escuridão. Nós estamos dando uma luz aqui também. Vamos lá. Eu vou dizer uma coisa. Última vez que eu analisei aqui, eu elogiei tanto uma ex assim, mas eu tava com peso na consciência que eu não conseguia sair à rua. Mas ele é diferente, lógico. Ele é orgulhoso. Ele fez isso, lógico. Toma por ti. Não é, por isso não dá pra se basear em mim, lógico. Por ti. Olha aqui, ó, novamente eu vou meter o bedelho, diz o Fábio Oliveira. Senhor, será que, Vitorino, que o seu Hugo Chávez ganhou as eleições com o voto de todas aquelas pessoas que estão sofrendo? Ou foi feita a votação manipulada, como houve na ocasião da Dilma, com essas porqueiras dessas urnas eletrônicas? Eu não duvido, eu não duvido. É essa questão que levanta É que chega num determinado ponto que eles perdem. Aí não tem mais democracia e liberdade. Porque, assim, eles cupinizam. Quando se sentem seguros, toca o barco. No Brasil, a coisa passou muito perto. Eles não atropelaram por muito pouco. Eu acho que mais 2 anos de governo Dilma. Se a Dilma fechasse o governo dela em 4 anos, a coisa já se tornaria meio que complicada. Porque aí era mais um ministro aqui, mais um não sei o quê, bota um TSE, bota aqui, bota no STF, bota no STJ, vai encaixando nos estados, nos juízes. Olha o Favreto aqui. Você pensa que o Favreto é o único no Brasil? Você pensa que ele é o único? Mas aqui ele é o mais... ideólogo. Não, é que ele... se apresentou, né? Se apresentou. Botou a cara pra bater. Mas você pensa que ele é o único? Amigo, quando se dá conta, foi-se a liberdade. Tem um Como filme, é que é? Foi-se a liberdade. Tá bem. Foi-se a liberdade. Foi-se a liberdade. Tem um filme de uma fantasia chamado Star Wars, que num dos capítulos... Num dos capítulos vem um salvador da pátria, ou não sei o que, o imperador, e aí os democratas, um olha para a cara do outro assim, é assim que se destrói uma democracia. Dona Magda, eu quero citar aqui um fato histórico, né? Estou pegando um recado para o Gustavo Vitorino aqui. O fato histórico é o seguinte, com todos os livros, a senhora me deu um livro maravilhoso do Churchill, né? Recebi um outro livro do desembargador Thompson Flores. Que então, livro, hein? Que é um homem maravilhoso, e uma série de fatos. Sim, querido. Aí eu vou juntando. Eu sempre tive na minha consciência que
O autor dessa frase era o senhor Winston Churchill. A cortina de ferro que divide a Europa. Sabe de quem é essa frase? De quem? Joseph Goebbels, ministro da propaganda nazista, que disse o seguinte, vou repetir a frase do Goebbels. Ele disse o seguinte: os aliados são ingênuos, aliados a Inglaterra, Estados Unidos e tal. Se acham que os soviéticos, os russos, irão perdoá-los. Eles estão instalando uma verdadeira cortina de ferro na Europa. E foi exatamente o que aconteceu. Inadvertidamente, sem saber, o Churchill usa a mesma frase algum tempo depois. Isso é comprovado, a história prova que a frase, essa cortina de ferro, foi criada pelo ministro da propaganda nazista, o senhor Joseph Goebbels, com todo aquele horror antes do final da guerra, alguns meses antes da rendição incondicional da Alemanha. A Alemanha queria se render antes, mas não havia como, porque a rendição teria que ser incondicional. Vejam só como é bom a gente ler a história. Doutor Rico Vilar está dizendo que a coisa está tão ruim que uma aeromoça deu um saquinho de amendoim para ele. Ele agradeceu, abriu o saquinho, pegou 2 amendoins e a aeromoça disse: pode passar adiante. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem que compartilhar o amendoim. Já que tu estavas com a palavra, eu hoje, que o que é bastante comum, acontece comigo, não sei com os colegas, provavelmente, o que eu ouço de elogios à tua pessoa, a tua participação no nosso programa, a tua inteligência, a tua cultura, a tua educação. E hoje não tem um lugar que eu vá que não tenha alguém que fale sobre isso. Hoje eu fui o cabeleireiro. Aqui na mesa. Hoje eu fui o cabeleireiro e o Carlinhos, que é um dos cabeleireiros de lá, ele me chamou para conversar. Ele disse: Magda, é impressionante como aquela pessoa... E aí falou mal de todos nós, que ficamos rindo, de vocês, que são todos bagaceiras, que não sabem valorizar uma pessoa culta, como o Carlinhos, tá? Pessoa culta e tal. Então, assim, ó, faço neste relato, nessa declaração... Fico sensibilizado. Muitas pessoas, Mário, impressionante. Tu é a pessoa mais querida, mais cultuada e mais respeitada nessa Eu fico muito... Não é só o Carlinhos. Eu fico muito magoado quando eu sou defenestrado pelo senhor Ruschel, que chegou agora. Mas eu sou o que mais... O senhor Vitorino eu já me acostumei. Sabe aquela... Mas o Vaselina... Seu Mane, eu fico uma revolta. Um dia o Vaselina tá de um jeito, outro dia o Vaselina tá de outro. A dona Carla é chamado de Vaselina. A dona Carla é meu testemunho aqui. Eu não sou testemunha. Eu quero dizer uma coisa. Eu fico revoltado quando o senhor começa a falar essa verdadeira cultura ambulante que o senhor se torna. Isso nos 30 dias. Porque depois que saiu do estágio, deita pra rir junto com os cotofalhos. Me revolto muito. Quando o cidadão me disse sábado passado que o senhor não jogava absolutamente nada, mas eu cresci, fui em cima. O senhor não pode dizer isso. Eu ria. Não pode. Eu imagino. Alice, disse alguma coisa. Diz para melhorar o ambiente. Recebi aqui uma dica cultural, que o Memorial do Rio Grande do Sul vai receber a partir de amanhã uma exposição comemorativa aos 75 anos do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e região. A mostra conta com fotografias e outras curiosidades do setor e vai ficar à disposição do público, tem entrada franca, até o dia 26 de agosto. E também foi lançado hoje um livro sobre a história dos primeiros restaurantes, bares e hotéis de Porto Alegre. A obra se chama Tradição e a Arte de Receber e tem a organização do historiador Guinter Ax, do fotógrafo Fernando Bueno e do designer Flávio Wind. Eu quero deixar claro aqui meus parabéns ao casal, porque adoro quando o casal nos assiste junto. Isso mostra a harmonia familiar, mostra como nós estamos no seio da família gaúcha e brasileira, seu Mar. Então, seu Arnaldo e a dona Rosa, por estarem conosco aqui, um abraço. Sejam bem-vindos. Tem uma cara preparada. O que é, cara? Agora eu tô sendo perseguido na bancada agora. Não, tô brincando. Tá bonito o discurso. Oi, gente, eu vou viajar de Pampers, diz a Lígia de Porto Alegre. De Pampers solucionando. É muito bom, de muito Pampers. bom. Também eu pensei nisso, no fraldão. Santo fraldão. Fraldão, claro. A Perla Lopes, um beijo pra ela e também pro cunhado, que é o Matos, tá assistindo de Gravataí. E essa aqui eu já li. Boa noite, bancada 386, já está duplicada até Lajeado. Li, nós já comentamos. Dona Magda, a CBF fechou o contrato e o Brasileirão, a partir de amanhã, vai ter um novo nome.
Olha aí, tá dando a notícia aqui, ó. Vai se chamar Brasileirão Açaí 2018, né? É que o Grupo Pão de Açúcar, que é um grupo fortíssimo, né? Vai patrocinar até o final do ano que vem. Até 2019 vai patrocinar o campeonato e o contrato poderá ser renovado ou não renovado, né? Se as duas partes assim acordarem. Então, quero dizer que o campeonato se chamará Brasileirão Açaí. Mas o pessoal não vai dizer, né? Fazer comercial de graça, né? As rádios que vão transmitir, né? Claro que não, mas está aqui o registro. Marne, a notícia talvez ela vinha de um complemento, porque ao início do Campeonato Brasileiro, a CBF consultou os clubes se os clubes queriam pagar o VAR. Os clubes se negaram a pagar e a competição acabou ficando sem o VAR. Talvez agora, e é muito caro o VAR. É caríssimo. É caríssimo, 80 mil. 80 mil. O jogo, vigaríssimo. Vigaríssimo. A CBF queria ganhar dinheiro dos clubes. Então talvez com o incremento. Talvez com o incremento desta receita, que milionária, um contrato desse tamanho, né? Patrocinar e dar nome a um campeonato desse porte, talvez se consiga, então, a partir de agora, ter o VAR, que a gente se viu ser extremamente esclarecedor num jogo de futebol. Falando em ser esclarecedor, acho que nós não falamos mais sobre o Franklin Moraes ser assessor, né? Martins, né? Não, falamos ontem. Mas ele não vai mais trabalhar. Não vai mais? Não. Já avisou que não vai. Não vai, então caiu a pauta. O Franklin não vai mais trabalhar com o Toffoli. Eu nem sei onde é que o Franklin está trabalhando, faz muito tempo que eu não sei nada a respeito dele. Olha, se ele estava trabalhando com alguém que a gente conhece, é que a pessoa está bem quietinha para não pagar mico. O Chico Comunista ainda está na Globo? O Chico Comunista? O Chico, aquele do áudio que defendia o Lula, que xingava todo mundo, que atacava o Lula. Não é o Chico Pinheiro? Chico Pinheiro tá sim. Tá lá ainda, por exemplo, o Jornal de Manhã Cedo. De Manhã Cedo é um sucesso. Mudou o estilo dele o Chico Comunista. De falar, de apresentar, ele é um sucesso. Mas, dona Magda, me desculpe, se a senhora colocar o seu Gustavo Iturino, ele arrebenta, todos aqui arrebentam aqui na mesa todos. A Globo já abre. Eu me lembro que tinha a Rádio Globo do Rio de Janeiro, não hoje ela está em 8º lugar. A Rádio Globo ficava fora do ar, dava 1 ponto de audiência. Só o chiado. Não precisava fazer nada. Não precisava fazer nada. O pessoal do Ibope aqui também tem isso. Tem uma rádio fora do ar, fica um dia fora do ar e aparece com mais audiência que a outra aqui não é. Bom, o Ibope. Dona, um pouco do omício saiu, né? Dona Magda, a Polícia Federal deflagrou uma operação que é golpe do WhatsApp. E eu acho que ela é importante porque começa lá nos figurões, mas vai acabar chegando na gente, não tenho a mínima dúvida. Pegaram os ministros Eliseu Padilha e Carlos Marum através do WhatsApp, clonaram o WhatsApp desses ministros e mandaram textos como se fossem eles, pedindo depósitos em determinadas contas. Que absurdo. É impressionante. Então, tipo assim, eu mando para ti, Gustavo, tô aqui, me deposita X valor que eu tô precisando, dou uma desculpa qualquer e tu, lógico, vai e faz o depósito para mim, né? Então, desbarataram essa quadrilha, ela estava no Maranhão e no Mato Grosso do Sul, já localizaram, já está preso, já está no presídio, o mentor disso, lógico, foi meter a mão com os figurões, logo acharam. Mas o que assusta é a facilidade e que a gente sabe que ali começa e daqui a pouco a gente vai ter que desconfiar dos próprios mensagens recebidos. Deixa eu falar uma coisa para você. Isso é um aplicativozinho Muquirana que tem disponível na internet. Então, assim, certamente a Polícia Federal já sabe. Isso é feito de dentro para fora. Sim. Vai ter que ter investigação dos gabinetes, vai ter que ter investigação dos gabinetes, dos ministros lá, porque você sabe. Ou alguém vai fazer uma limpa no fim de semana, como fizeram no Ministério do Trabalho. Ou vai pegar fogo no Ministério do Trabalho. Vai pegar fogo no Ministério do Trabalho, alguma coisa assim. Porque isso é feito de dentro para fora. Por exemplo, eu quero saber tudo o que acontece. Então, um pequeno aplicativo que eu instalo sem que você saiba no seu celular e tudo que acontece, por exemplo, no seu WhatsApp, eu recebo aqui. É um aplicativozinho vagabundo, tem disponível na internet. Mas eu tenho que ter acesso ao seu. E o celular funcional de ministro não anda dentro do bolso do ministro. Não. Anda com assessores. Com assessores, nunca tem com eles. Que ele passeia, né? Passeia. Então. Numa dessas aí. Polícia Federal. Eles acharam muito fácil. Eles se prenderam, saíram 5 mandados. Mandados de busca e apreensão, mandados de prisão preventiva. Foram vários. É uma operação grande de nome Swindle. Fraude. É um aplicativo que você precisa 1 minuto para baixar e instalar. E aí é aquele negócio, né? Então, vamos deixar bem claro. Não tem como você entrar num celular, especialmente Android,
iPhone nem se fala, mas o Android não tem como você entrar se não for aberta uma porta. E a porta é sempre aberta de dentro para fora. Por isso que eu sempre digo para as pessoas assim, ó, cuidado com estão instalando os aplicativos. Tem um aplicativo no Android, tem um comando em todo o aparelho Android que diz aceitar aplicativos de outras fontes. Ou seja, são fontes que não é o Play Store do Google. Porque o Google, quando você quer desenvolver um aplicativo grátis, oferecer para o Android, você coloca no Play Store, os técnicos do Google pegam aquele aplicativo, testam, viram, vê se não tem script, nada malicioso, tá liberado, coloca lá. No Android tem um comando que diz aceitar de outras fontes, aceitar aplicativos de outras fontes que não o Play Store. Ali que você começa a arrebentar. Então, não liberem. Ele vem bloqueado de fábrica. Não desbloqueie. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, olhando assim, dando uma zapeada no antagonista, diz que o mercado financeiro encomendou uma pesquisa para tentar adivinhar o buraco em que vamos nos meter. E uma das maiores gestoras de fundos do Brasil recebeu, né, os dados de uma pesquisa que foi realizada no dia 15 agora, tá? Agora no dia 15. Jair Bolsonaro, 22%. Ai, meu Deus, agora eu não consigo ler aqui. Marina Silva, 11%, Ciro Gomes, 9%, Geraldo Alckmin, 8%, Álvaro Dias, 4%, outros nomes citados, 9%, né? E candidato do PT, 9%. Mas essa pesquisa... que assim, foi o mercado financeiro. Eu quero ser coerente. Assim como eu não levo a sério as pesquisas que indicam uma vitória da esquerda, eu não quero levar a sério as pesquisas que indicam uma vitória da direita. Essas pesquisas são encomendadas, ainda não são registradas, porque nós estamos no período eleitoral, não são registradas. Não pode falar. Mas mesmo depois as registradas, pesquisa é pesquisa. Sim, claro. Se você for pesquisar... Mas essa coisa, os números assustam, vão para a cabeça das pessoas. É uma tática, né? Se você for pesquisar, por exemplo, a eleição na Avenida Paulista, você tem um resultado. Exatamente. Se você for pesquisar na favela do Morro do Borel... É outro resultado. Falando em dinheiro, a Marina Silva hoje, né, a informação que se tem é que Marina Silva hoje começou a tentar arrecadar dinheiro para fazer a sua campanha. Tem o objetivo de arrecadar uns 300 mil reais, né, assim, 200. Mas ela não consegue mais do que isso. Com 300 mil reais é muito pouco para uma campanha para a presidência da República. Olha aqui, ó, a ideia dela é essa, né, de conseguir 100 mil reais para realizar eventos em 5 capitais, divulgar suas propostas, e a sua outra meta é alcançar 200 mil para a campanha que ela chama de combate a mentiras, acusações levianas e notícias falsas de seus adversários. Para isso só ela quer esse dinheiro. Não, mas eu tenho a impressão que eu acho que ela está meio atrapalhada. A Marina Silva, ela é uma moça, eu acho ela profundamente inteligente, uma mulher sofrida, teve muitas doenças, é uma mulher que se vê que ela tem cultura, que ela tem embasamento, uma mulher que lê muito e tal, mas um cargo de presidente, um cargo dessa responsabilidade, tem que ser uma pessoa com muito estofo, com muita condição física. Até com saúde. Isso, condição física, é isso que eu queria dizer. Então, a Marina, se ela fosse uma vice ou coisa... Claro, eu estou aqui elaborando isso é a tua opinião. Sim, estou elaborando na minha cabeça. Não a conheço pessoalmente, mas já ouvi ela falar diversas vezes. Acho que ela tem muito embasamento, como eu disse, técnico, intelectual. O arcabouço intelectual dela é muito bom, ela está muito acima de outros aí, mas ela não tem aquele vigor, aquele input, aquele level que é necessário para ocupar um cargo tão poderoso como ser presidente da República. E nessa selva de pedra, meu Deus, negócio traição é toda, né? A leivosía total. A Marina é outra esquerda, é esquerda encabulada, fica aquele discursinho ecológico dela, conversa pra boi dormir, o marido dela era madeireiro lá, para com essa bobagem, essa coisa de Marina. Assim, que bobagem? Tem que ver que o homem é madeireiro, que é isso? Não, eu quero dizer que a Marina, exemplo do Ciro, o Ciro é um fenômeno, porque é o único coronel que eu conheço, coronel nordestino de esquerda. Já viu o coronel nordestino? O Ciro é um fenômeno. Ele conseguiu criar um negócio impensável no Brasil. E a Marina é o Fernando Henrique Cardoso de Saia.
Tu acha? Ele é de esquerda encabulada. Ele era do PT, foi pro PV, agora tá no P não sei o quê, tá num troço desse aí. E o Ciro Gomes, Vitorino, agora à noite, dando palestra, ele disse que ele vai querer retomar as áreas de exploração de pré-sal que foram leiloadas por Michel Temer. Bom. Olha a bagunça. Vai querer de volta e vai depois, claro, indenizar por isso. Também. Não, e aí é bem bom para o mercado, porque os investidores que foram lá e que compraram, que adquiriram, estão super satisfeitos com essa insegurança. Estão felizes. Esse Ciro Gomes já para estar em cana já. As barbaridades que esse cara diz. Aliás, não é só ele. 86 processos só lá no Ceará. Só no Ceará. O que essa gente diz de bobagem, o que esse Ciro Gomes diz de bobagem... Mas ele engana bem, viu, Vitorino? Tem muita gente que acha que esquerda... que acha ele inteligente. Ele tem conhecimento, tem conhecimento. Eu tenho notícia do Ciro Gomes. Meio que se encanta com ele. O Ciro Gomes está sendo disputado pelo PT e PSB, que temem a ascensão dele, e a ascensão porque ele está sendo apoiado, está sendo namorando com o PSB. E aí o PT... é o do Beto Albuquerque. E o PT e o PSB querem isolá-lo exatamente para que ele não seja, especialmente o PT, para que ele não seja, isolar o PT numa esquerda e o coisa ficar numa questão de centro-esquerda, né? E ao mesmo tempo a turma do Alckmin também não quer que ele feche, que o PSB feche com o Ciro Gomes, exatamente para que não aumente a sua candidatura. Então, ele está sendo cortejado numa possível coligação ou de isolamento pelos dois maiores rivais, que é o PT e o PSDB. O Ciro Gomes, veio o papo aí, o boato de que ele estaria negociando com o DEM e com o PP. Esses dois partidos vão assinar atestado de morte. Não, completo. O PP e o DEM, aliás, com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é esquerda. E eu vou dizer o seguinte: não é centro-esquerda. O Ciro Gomes é centro-esquerda. O Ciro Gomes é esquerda bolivariana. É um coronel comunista. Exatamente. Olha as barbaridades que a Carla disse aqui, que ele está pregando nas palestras dele. E que ia soltar o Lula, e que ia ajudar o Lula a fugir, que eu não sei o quê. Esse cara é um desequilibrado. Nós trouxemos ontem a notícia do Ciro, casualmente do Ciro também, porque são 5 partidos, né? 5 partidos que cortejam essas coligações de fazer de centro-esquerda e tentar isolar o PT. Sim, eles provavelmente estão vendo que o PT perde. Primeiro, o Ciro não tem nada de centro. Não, mas estão criando esse centro-esquerda. Eles querem criar a ideia de que o Ciro é centro-esquerda, tem alguma moderação. Não tem, é só dar um microfone para ele, você vê que ele... E o PP, centro-esquerda? O DEM, centro-esquerda? Esses dois partidos vão assinar atestado de morte. Mas o DEM, Mas ele se autodefine do nosso deputado, centro, né? do DEM. Ele se autodefine como centro, Solidariedade, o DEM, o PP. Que é o veterinário, é o médico veterinário. Não, o outro que declarou que tinha recebido caixa 2 do DEM. Pois é isso que eu tô falando. Como é que é o nome do deputado do DEM, pelo amor de Deus? Deputado do DEM? Nosso deputado do DEM. Excelente a pergunta. O Onix Lorenzoni. O Onix Lorenzoni, é esse mesmo. Mas o Onix estava fazendo coligação com o próprio Bolsonaro. Sim, mas aí tem a ver, né? É completamente a extrema-direita mas aí com o partido de direita. Se tá namorando com o Bolsonaro, com o Ciro Gomes, é uma coisa muito louca. Não dá pra entender. Gostar de tudo que é tipo de coisa. Mas qual é? Gostar de tudo que é tipo de coisa é um espetáculo. O que é extrema-direita e extrema-esquerda no Brasil? Eu gostaria de entender isso aí também. O Bolsonaro representa a extrema-direita. Ele tem posições claras em relação à autoridade. Ele anuncia, autoridade. E ele anuncia que vai compor como a base do seu ministério com militares, porque ele quer autoridade. Ele acha que o Brasil é muito frouxo. Ele quer mudar o STF. Porque o STF hoje ele quer colocar ministros mais, digamos assim, ministros mais alinhados com o direito. Com a tábua da lei e não com a ideologia. Seja correto. Ele quer botar os juízes que ele possa, ele ter a maioria, que ele vai botar 11, segundo ele, vai botar 11 em cima de 11 e 11 dele para neutralizar os outros. Ele quer botar essa é a informação, né, Gustavo? A gente não pode omitir a informação dele. Peraí. Ele não faz parte do mundo jurídico. Ele vai colocar juristas, ele disse, vou colocar exclusivamente desembargadores. Ele disse que vão colocar desembargadores e com pensamento de direita, pensamento conservador, que é o pensamento dele.
Então, o Bolsonaro é a direita. Agora, a esquerda tem a esquerda fanfarra, que é PC do B, PSOL, SCAC, querem fazer barulho. Essa gente, o dia que pegar um governo, vai ser um horror. Mas, assim, eles ficam tudo orbitando em torno do PT. O PT é a extrema esquerda. O Ciro é PDT, o PDT virou a direção toda para a esquerda e foi. O PDT hoje é esquerda. Não tem aquela... Socialismo moreno? Socialismo moreno, coronelismo comunista. Isso, olha, eu tô distraída aqui, não sei se vocês já concluíram isso, mas eu não queria perder de novo o assunto. Mais de uma pessoa mandou e-mail para nós, diz para mim que eu estou errado, que o Guilherme Boulos não ganhou, não foi condecorado com a medalha de honra ao mérito da Assembleia. Eu lamento dizer que foi ontem e foi indicado pelo Pedro Ruas. Amigo. Guilherme Boulos. Pedro Ruas, hein? Exatamente. A mais alta distinção. Agora, o que fez Boulos para nós? Para o Rio Grande do Sul. É outro tinha que estar preso, mas a Manuela não deu pro Jean Willis. Mas o Boulos é o candidato do pessoal. Tarso Genro. O Tarso Genro tá querendo botar assim, tipo, ser ele do PT. Tarso Genro não seria aquele governador que arrebentou com as finanças? O Tarso Genro. Ele é o candidato do Tarso Genro. É o candidato do... Mas sabe como é que o Tarso Genro sempre gosta de fazer um movimento. De tudo isso. Tá aqui, ó. Hoje recebi a medalha de honra ao mérito farroupilha do deputado Pedro Ruas, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Foi uma grande honra receber a premiação do companheiro e também o reconhecimento da nossa luta por moradia e pela melhoria da vida da população. Líder de invasor que deveria ser processado e está preso. Tá aqui. Esse é líder de invasão. É quadrilheiro que deveria ser processado e estar preso, esse Boulos. Show, Vitorino. E o deputado Pedro Ruas, a quem eu tenho profunda admiração como cidadão, como parlamentar, provoca em mim a maior fissura que eu já tive em relação ao seu comportamento como parlamentar. Porque medalha farroupilha para esse sujeito... Falando em medalha farroupilha, eu não ouço um desses políticos falar no bem-estar da população. Nada. O que vai redundar de nossa composição. Então, esse senhor aí, o Boulos, Bolinho, Bolão, sei lá o que, o nome dele. Sabe, cidadão, fala. Vamos invadir. Vamos invadir o quê, meu amigo? Já está tudo invadido. O país precisa de trabalho, precisa de emprego, precisa de disciplina. O país precisa se organizar, tirar essa excrescência, essas pessoas que estão por aí destruindo o país. Um país rico, maravilhoso como esse. Não dá para entender o estado que nós estamos depois de todos esses governos lá do Fernando Henrique, de todos eles aí que nós tivemos nos últimos anos. E voltando um pouquinho para a Marina, foi divulgado hoje que ela se reuniu novamente na semana passada com o apresentador Luciano Huck. Sim. Ele que até cogitou ser um candidato, né, à presidência. E aí eu pergunto para vocês, será que ele vai apoiar ela? Provavelmente, né? Acho que todos eles falam com ele para ver se ele apoia, né? Porque em todos os sentidos, ele tem inclusive, ele tem um instituto, inclusive, que forma pessoas, não sei se eu não sabia que ela tinha falado com ele. Mas eu acho que esse Luciano Huck também está super valorizado, viu? Deixar bem claro. Pode ser também, mas... Politicamente não tem preciso. Está super valorizado. Mas a gente precisa de politicamente estar valorizado. Hoje não, ele tem uma imagem, ele é muito conhecido, ele é adorado por muitas pessoas. E pela parte da população... Eu acho que ele tem força. Que é o que a gente quer. Eu acredito que ele não sei qual força, mas alguma força. Não é assim tem que ter, né? Ele tem força, gente. Uma coisa é você manipular bastidores de uma emissora de televisão para estar sempre por cima. Outra coisa... Mas não é, Gustavo. Ele convive com essas pessoas, ele visita com essas pessoas. Ele conhece essas pessoas. Vão na casa dele todo dia. Acho que a pessoa vão na casa dele todo dia. Exatamente. Falando em... o que tu ia falar? O candidato que ele apoiar provavelmente vai ganhar muitos votos. Pois é o que eu tô pensando. Muitos seguidores nas redes sociais. E é justamente essa população carente, essa população de baixa renda. Ele dá casa para as pessoas, ele arruma o carro das pessoas. Quer dizer, esse voto, ele é adorado.
adorado pelas pessoas. Faz tudo é patrocinador. Mas não interessa, Gustavo Vitorino. A figura é a dele que aparece. Exatamente. É As óbvio. pessoas relacionam a ele. Claro, a ele. Quer dizer, É o que ele disser, vai ser lei para essas pessoas. Pode ter certeza. Não é para menos que ele tem todas essas prerrogativas dentro da emissora, porque ele é um cara que faz dinheiro mesmo. Ele leva dinheiro. Leva dinheiro, claro. Mesmo. Fala, Mário, nos aniversários. Então, vamos lá, com poucos aniversariantes. Hoje o primeiro fez muitos filmes de gangster, James Cagney. Foi um grande ator, ele era maravilhoso, aquela figura do durão, do mal, daquele que matava, né? Era um gangster favorito do cinema americano. Fez muitos filmes de sucesso, James Cagney, de outra época do cinema, uma época mais artesanal. Depois do James Cagney, Vilma Bentivenha, uma cantora que nós tivemos alguns anos atrás, 30, 40 anos atrás, que fez um relativo sucesso cantando música, aquele tipo de voz, meio soprano e etc. Outro, Donald Sutherland, um ator canadense, pai do Kiefer Sutherland, né, que faz aquela série de televisão. Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. Este homem representa a autoridade máxima do Irã. Suas decisões são as mais importantes para aquele país. O meu amigo Rony Fon, completando hoje 74 anos de idade. O príncipe, o pequeno príncipe, o príncipe, o valente. Ele era o príncipe. Não, era príncipe. Que o Roberto era o rei e ele era o príncipe. Porque ele tinha um cabelo liso, bonito, lindo. Ele tinha uma franja e com a dele ninguém implicava. Mas a franja... a franja do Rony Von ninguém implicava. O nome dele é Ronaldo Nogueira, para quem não sabe, Ronaldo Nogueira, né? E fala que ele e o Vitrolino aqui dá uma dupla perfeita, porque o Rony Fon fala demais. E agora, com o nosso Ruschel também, os três falando, eu só que gostaria de nenhuma chance de você se meter no meio da conversa dos três. Rony Fon, muita saúde, eu sei que você teve direito, você é uma pessoa maravilhosa, um amigo, um amigão, né? Sempre ligando para os amigos e tal, fazendo sucesso, continua apresentador de televisão. Ele fez um programa de televisão chamado Mãe de Gravata. Mãe de gravata, não, era um homem, né, gravata, mãe de gravata, porque usava gravata, ele criou esse nome, ele é muito inteligente, né? Depois do Rony Fon, Carlos Alberto Torres, o grande capitão da seleção de 1970, tricampeão do mundo. Mandava em campo, xingava todo mundo, xingava o Pelé, xingava o Tostão, xingava o Gerson, xingava todos ali. Ele era fator determinante que naquela brilhante campanha de 1970, onde o Brasil se sagra tricampeão mundial. Abrindo só um parênteses, ele batia pênalti numa seleção e num time que tinha o Pelé. Sim, ele era maravilhoso. Bom, outra aniversariante, a grande chanceler da Alemanha, Angela Merkel, né? Angela Merkel, né? Completando hoje 64 anos de idade, já está no seu 4º mandato como a grande líder daquele país chamado Alemanha. A Alemanha, que é a base do euro, do fundamento de todo o euro e de toda a União Europeia. E não deve ser fácil ser líder daquele país dentro de uma Europa tão dividida. Porque eu não acredito que o sentimento nacionalista dos países, como a Holanda, como a Bélgica, como a França, como a Itália, a própria Alemanha, tenham perdido o seu nacionalismo, a Áustria também, incluso aí, a partir do euro. Que, aliás, a ideia da moeda única vem da época de Napoleão Bonaparte. Napoleão já, quando invade os primeiros países na Europa, iria criar uma moeda única para todos os países que estavam debaixo do seu jugo. Você sabe que foi Napoleão Bonaparte? Foi o único doidão que conseguiu convencer o psiquiatra que ele era o Napoleão. E com a mãozinha aqui na barriguinha, né? Hipocondríaco, né? Hipocondríaco, desculpa. Essa é uma piada inteligente. E a Sarah Jones... Eu ri pra ti agora, deixa ele continuar. A Sarah Jones, que é uma atriz americana que hoje completa 35 anos de idade. E a Billie Holiday, cantora e compositora americana. Billie Holiday, maravilhosa, né? Jazz e tal. Esse espetáculo tem uma história trágica, mas era uma ela foi prostituta, ela sofreu muito na sua adolescência. Com 15 anos, menina foi estuprada, depois foi prostituta e tal. E um dia ela estava desesperada, não tinha como pagar o aluguel do quarto que ela morava com a mãe. Ela entra numa boate lá e fica sentada olhando. Aí o rapaz está tocando piano, pergunta: você sabe cantar? Ela disse: eu nunca tentei. Então canta aí pra gente ver.
Ai, a mulher foi... Nunca tinha cantado. Começou a cantar, espera um pouquinho, mas venha de novo amanhã. Ela conseguiu um emprego e se tornou a grande Billie Holiday. Para mim, a maior cantora de jazz de todos os tempos. Melhor que ela? Sim, melhor que ela. É outro estilo. Outra voz, é outra época, outro tipo de jazz também, né? A Billie Holiday, ela tinha um componente emocional muito forte. Por causa da vida, né? Diferencia. Porque o jazz, é exemplo do blues, é um gênero musical que precisa de sentimento. Não é só tocar a música, você tem que sentir a música. E a Billie Holiday era aquilo que a Elis Regina fez cantando Atrás da Porta. A Billie Holiday cansou de fazer nos bares em New York. Dá pra chorar. Chorar. Essa gravação da Elis Regina, esses dias eu ia falar que... que os dias falaram nela, eu também me lembrei dessa gravação. A gravação que ela termina aos prantos, era o rompimento do especial da Bandeirantes dela, né? Que se eternizou, né? Ela termina especial da Globo. Os prantos. Foi uma das coisas mais lindas, uma das páginas mais bonitas musicais que tu pode... Porque a interpretação que essa moça... E ela era uma menina que... Ela se entregou a música. O que ela fez ali, ela terminou aos prantos. Ela viveu. Ela sempre foi muito intensa e ela estava se separando exatamente naquele momento. E quando ele tocando piano. Gravação. Do César Camargo Mariano, né? Ela estava separando o César Camargo Mariano. Que coisa... Do outro. César Camargo Mariano não foi. Do Bosco. Do Bosco. Não foi nada a ver com você. Dona Magda, já que nós somos pelo casamento, nós não somos pela separação. Como é que é sobre como? Sobre o manto do matrimônio. O manto sagrado. O senhor está casado? Desculpe perguntar. Sim, claro. Não, eu estou procurando progredir no Estado Civil. Tá bom. Estou vamos lá. Eu quero convidar toda... Vem um convite para nós aí. Na cabeceira da pista, ele não sai de lá. Deixa ele falar, ele pediu para falar. Eu quero, por isso que você começou pela família, eu quero convidar toda a família. Eu sou o único que não falo nesse programa. Mas tu fica dando explicação de que é coisa. Fala, cara. Eu convido a família gremista para que amanhã, às 21h45... Amanhã é quinta-feira? Exato. Hoje é quarta. Assim já é, nessa quarta ou é na quinta? Nesta quarta. Nesta quarta-feira. 21h45, o Grêmio retorna aos gramados. E com as seguintes características. Não estará chovendo. Temperatura aproximada de 28 graus. É o que estou dizendo. Eu tenho informações. Tem fontes palacianas, Mari. Tem fontes palacianas que me garante que o tempo estará bom. Então o Grêmio volta, não estará com o Michael, que é o seu capitão, e o Kahneman ainda é dúvida. No mais estarão todos presentes. Groi, Jeromel, Luan, o Grêmio completo para retomar o Campeonato Brasileiro. O Kahneman está de piriri, coitado. Mas quando falaram, não tem nada mais desagradável do que dizer que o cara está de piriri, né? Fizeram uma proposta para ele. Ele está com infecção intestinal. Na verdade, o clube italiano. Não, é um clube italiano. Tem gente, tem uns que dizem que é o Napoli, outros dizem que é a Inter de Milão, enfim, mas o Grêmio recebeu diz o presidente. Foi uma proposta. Presidente Bolsonaro? Não, o Duda. O Duda Kreff, que é o vice de futebol. Que não recebeu proposta. Ele disse que existe mas que ele não recebeu proposta. É que o dirigente, vou traduzir o que disse o presidente. Ele foi muito criticado, inclusive, pelo que ele disse. O que disse o Duda é o seguinte: como ele não, o negócio só se confirma depois de assinado. Claro. E se tu anuncia que há negociação e depois ela não sai, tu é arrasado por dentro. Então ele deu a declaração protocolar, mas a gente sabe, recebe pelos sites de lá para cá. Sabe muito bem disso porque fez muito isso. É verdade. Que clubes italianos. E o Kahneman saiu extremamente valorizado, até em cima da própria performance da Argentina na Copa do Mundo. Porque todos pediam a convocação do Kahneman na Argentina, e o técnico chegou lá, quis manter aquele grupo, um sistema de ficar onde estava já, e mesmo a seleção argentina. E o Alisson sai do clube? Quem? O Alisson, o goleiro, foi convidado para 60 milhões. Essa é a briga agora entre o Liverpool e o Chelsea. Ambos disputam o Alisson. 60 milhões de euros? Uma venda que poderá... uma venda que poderá reverter aos cofres do Internacional 16 milhões de reais. Quem é o sonho de consumo do Sérgio Moro? Eu já vi. Uma cuca? Não, o Lula.
O Lula disse que quando estava preso, disse que ele era o sonho de consumo do Sérgio Moro. Ó, divulgou uma mensagem que foi de muito tempo, de abril, um novo vídeo e tal. Eu acho que tem uma coisa muito grave acontecendo, que parece que eu sou o sonho de consumo dos ministros que me julgaram e do juiz Moro, porque me parece que eles não querem, em hipótese alguma, junto com a Rede Globo de televisão e outros instrumentos de comunicação do Brasil, que a Lava Jato acabe ou que eu seja inocentado antes de ser preso. Posso ler um recadinho aqui? Pode, claro. De um telespectador de fora do estado. O programa deveria ser proibido, é viciante. Não consigo parar de assistir, fiquei viciado. Tem a mais espetacular equipe de apresentadores da TV brasileira. Parabéns a todos. Jorge Ferrari, de Balneário Gaivota, Santa Catarina. Ô, Jorge Ferrari, você justifica o seu sobrenome. Azar. Pela sabedoria. O senhor foi o primeiro nessa mesa a dizer que a Ferrari... Aliás, perguntar, não, o carro pode ser famoso. O carro pode ser famoso, mas é uma porcaria. Porcaria. Falar com o Cristiano Ronaldo, for falar com o Cristiano Ronaldo, perguntar pro Cristiano Ronaldo, pô, Cristiano Ronaldo, mas pô, o Neymar é cheio de tatuagem, coisa e tal, você não tem nenhuma tatuagem. O Cristiano Ronaldo olhou pro repórter assim, você já viu o Ferrari com adesivo? Só porque a senhora mencionou o ex-presidente Lula, a comissão feita pela Câmara esteve visitando esta semana o presidente e Renan Calheiro anunciou seu apoio ao ex-presidente Lula. Que parceria! Esse Renan, vou te contar, né? Barbaridade. Esse Renan é outro que tinha que estar em cana já há muito tempo. Eu acho que até o Lula vai negar, não. Muito obrigada. Muito obrigada. Olha aqui, voltando a falar sobre o VAR, o nosso telespectador Alessandro Toledo disse o seguinte... Muito boa essa aqui. Que é? Eu recebi de uma telespectadora amiga da Carla. Na boa, odeio gente que fala quando eu estou interrompendo. Não, foi eu que dei print mesmo e passei pra ti, que é a tua cara. Veja como foi a votação sobre a implantação do VAR no Brasileirão. A favor, Flamengo, Botafogo, Bahia, Chapecoense, Palmeiras, Grêmio Internacional. Contra, Corinthians, Santos, América de Minas Gerais, Cruzeiro, Atlético de Minas Gerais, Atlético Paranaense, Paraná, Vasco, Fluminense, Sport, Vitória e Ceará. Não votou São Paulo. O presidente Carlos Augusto de Barros e Silva tinha ido embora no momento da votação. Essa foi a votação. Eu só em favor, porque se especulou muito, até se fez em relação ao Corinthians, que historicamente é beneficiado por arbitragens, né? Que o Corinthians votou contra o VAR. Mas em favor dos clubes que votaram contra é o que nós abordamos aqui. É que eles queriam o VAR, mas quem pagariam os clubes. Que já estão... queria ganhar dinheiro com o VAR. Exatamente. Essa CBF também, vou te contar. A dona Lídice Fonseca diz o seguinte, que bonitas as palavras que o teu cabeleireiro disse a respeito do senhor Marne. Em primeiro lugar, diz a dona Lídice Fonseca. Em segundo lugar, masculino da bancada, elogia o senhor Ruschel. É muito educado e, embora por vezes não concorde com suas ideias, as faz com educação e respeito. O que não acontece com esse senhor Vitorino, por vezes abominável em seus discursos. Entendeu? Ou quer que eu desenhe? Falo com ele, se ele quiser, abraço. Como é que é o nome dessa moça? Senhora Lídice Fonseca. Dona Lídice, eu sou grato à senhora pela sua audiência, gostando ou não, é isso aí. Comentarista, tá bom? Seja sempre bem-vinda. Muito obrigado pelo voto de louvor e de confiança. Mas a senhora não sabe como a senhora está enganada. Tem mais um recadinho aqui. Fala aí, Alice. Dica para tirar o estresse. Chegar em casa, tomar um bom banho e assistir a Atualidades Pampa. Sou muito fã de todos vocês. Um abraço, Luciano Lemos de Abreu, de Porto Alegre. Olha, o João Arendt de Novo Hamburgo fica bravo comigo, mas ele mandou um e-mail pessoal para mim. Eu não vou ler o e-mail assim, senão eu não vou ficar manifestando a estima dele, não? Não, dizendo casar? Que tá esperando, não, eu ia no Novo Hamburgo, não sei o que e tal. Aí que não interessa para todo mundo, né, querido? Oi, bancada. Vitorino, continue falando exatamente como tu falas. Por esse motivo que assisto ao programa. Abraço da Tati. Oi, Tati, obrigado, Tati. Obrigado. Mas é assim, eu acho que concordar, discordar faz parte do nosso programa. O nosso programa foi feito para se concordar e discordar. É pior do que você ter aquele programinha quadradinho, aquela coisinha, né?
Ou então você traz um entrevistado. Mas ainda assim, quando tu implica com o Marne, eu fico revoltado. A meu favor ou a favor dele? Não, quando ele implica com o senhor, senhor. Não te preocupa que agora o Serginho está defendendo ele. Eu tenho ídolo na bancada. O senhor é meu... Como é Serginho ou Carlinho? Como é o nome do rapaz? O Carlinhos. Agora o Carlinhos defende ele. Olha aqui, ó. A dona Magda, a cara tá debochando de mim. Ao vivo. Ao vivo. Não te garante. Eu vou começar a fazer queixa. Eu vou fazer queixa. Olha aqui, olha, às vezes fico pensando, imaginando, eu dizendo, o que será que fiz para merecer isso? E Deus lá de cima diz, pronto, a madame vai se fazer de desentendida agora. Muito boa noite, chegamos ao final deste Atualidades Pampa, voltamos amanhã logo depois do Jornal da Pampa. Estejam conosco, até lá.